Padre Fábio, vamos conversar um pouco. Eu acho que estou aguardando aqui a conexão com o pastor Henrique Vieira, e aí a gente pode conversar um pouco, e o senhor partilhar conosco também, né, da sua experiência e a vivência que o senhor tem como presidente da comissão do diálogo interreligioso aqui em nossa arquidiocese. E antes do senhor falar, eu quero colocar, né, as pessoas que quiserem receber o certificado desse seminário, basta clicar nesse link aí, que nós já colocamos nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook da Comissão de Animação Bíblica, que preenchidos nós vamos enviar o certificado desse seminário. E pode ser visto até às 9 horas da noite. Padre Fábio. O ecumenismo e o diálogo interreligioso é resultado do Concílio Vaticano II, né? Um decreto onde o ecumenismo é a nossa relação com as igrejas e comunidades cristãs, e o diálogo interreligioso, a nossa relação com as religiões não cristãs, judeus, muçulmanos, budistas, hindus, espíritas, de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, a jurema, a fé bahá'í e tantas outras expressões religiosas. Então, a Igreja Católica, desde o Concílio Vaticano II, ela vai se comprometendo cada vez mais nessa estrada. E é importante a gente ter a consciência, o sentimento de que não é sincretismo, não é mistureba. Não, o cristão, quando vai a uma sinagoga, ele vai para lá cristão e volta para lá e sai cristão. Não é anular a nossa fé. Quando nós vamos a um templo, quando nós vamos a uma igreja ortodoxa ou evangélica, nós entramos lá católicos, saímos de lá católicos, mas certamente sairemos de lá mais cristãos. Isso é o ecumenismo e o diálogo interreligioso. O ecumenismo, enquanto eu estou falando isso, enquanto você está me dando espaço para falar e enquanto esperamos o pastor Henrique, não é? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, esse sentimento. A Igreja Católica, né, no documento do Vaticano II, a Igreja subsiste na Igreja Católica, mas ela está presente aonde os batizados em outras igrejas, os que professam a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, enfim, os que têm essa base cristã, não é, são também cristãos, não são católicos, mas são conosco cristãos. E nós devemos ter uma relação onde podemos orar juntos, estudar juntos, podemos ter ações conjuntas na promoção da justiça social, da paz, da fraternidade, do respeito ecológico. Isso no ecumenismo. E nós temos, inclusive, documentos assinados conjuntamente entre Igreja Católica e Igreja Luterana, onde assinaram e acompanharam a Igreja Metodista e Calvinista, e também com a Igreja Anglicana, isso no tempo do Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI. Quer dizer, é uma relação oficial, conjunta, isso para o ecumenismo. E o diálogo interreligioso, a nossa relação com as religiões não cristãs. Imaginemos que nós estamos em grande parte do mundo onde nós não somos maioria. E que Jesus disse que nós seríamos identificados pelo amor. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se amardes, né? Então, imagina que nós estamos num país de maioria muçulmana, ou budista, ou hindu, não é? E como é que nós vamos fazer? Vamos odiar? Não, nós devemos viver o mandamento do amor. Até porque nós temos uma matriz comum, no caso dos judeus e dos muçulmanos, é que nós somos todos filhos de Abraão, desta fé abraâmica. E com as outras religiões, o que nós temos em comum? Nós não somos ateus. Nós somos mulheres e homens que creem, então, que têm uma experiência mística, de espiritualidade religiosa, independente das religiões. Então, isso nós temos em comum. Então, nós vamos nos odiar? Não. Nós podemos nos amar. Aliás, a palavra diálogo, né, a palavra diálogo vem de dia, no grego, dia, por meio, através. Diálogos, logos,
palavra, o verbo, né? Por meio da palavra, né? É interessante que a outra palavra parecida com essa é diabolos, que é justamente o dia por meio da divisão, né? O bolos é atirar, é dividir. Então, nós que somos guiados por Deus, nosso Pai, que através de Jesus nos dá o Espírito Santo, nós devemos viver o amor. E uma das formas de amar não é amar somente aqueles que nos amam, como bem colocou Jesus no Sermão da Montanha. Se vós amais somente aqueles que vos amam, qual é a diferença de vocês? Né? Amai os que não vos amam. Então, muito mais ainda, devemos amar os cristãos e amar também os não cristãos. Não existe este verbo como no imperativo de Jesus, dizendo odiai-vos. O imperativo de Jesus é amai, né? Fazer isto em memória de mim, a celebração eucarística. Ide, anunciai, são os verbos no imperativo. Não existe o verbo odiar, né, para nós cristãos. E quando nós nos equivocamos, a igreja, inclusive, pedimos perdão, né? O Papa João Paulo II, no ano 2000, pediu mais de 100 vezes perdão. E dentre os pedidos, dentre eles, né, pediu perdão pelas cruzadas, pediu perdão pela Inquisição, pediu perdão pelo negacionismo da época, né, pediu perdão por Galileu Galileia, né, pediu perdão até que ponto a igreja provocou o cisma no Oriente com a igreja ortodoxa, ali na virada do milênio para o primeiro milênio, quando a igreja, até que ponto ela escandalizou tanto e provocou também, por parte de Lutero, a separação, quer dizer, pedia perdão. É preciso também a gente ter essa, repito, consciência e esse sentimento. É tempo de fazer pontes. Pronto. Padre Fábio, o pastor Henrique já entrou aqui, nós vamos convidá-lo e continuar o nosso diálogo, né? Se o senhor puder partilhar também, vai ser um prazer. Olá. Vieira, bem-vindo à nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, mesmo que de forma virtual, né? Nós fazemos o agradecimento da sua presença aqui e podemos partilhar, né? Quando nós estamos fazendo e organizando o nosso seminário, que vimos a temática da campanha da fraternidade, um dos primeiros nomes que surgiu, até por sugestão do nosso coordenador de pastorais, Padre Josenildo, era o seu nome. E aí, quando nós estávamos montando, eu digo, o tema que vai ser proposto a ele é o tema do livro dele. Eu acho que nada mais interessante do que conversarmos, né? Quando a gente fala dessa relação do diálogo, da gente falar desse revolucionário que foi o Cristo, né? Que trouxe para a gente ensinamentos profundos. Seja bem-vindo. Com certeza, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos ouvindo bem. Que bom. Eu agradeço, então, assim, pela oportunidade de partilhar com vocês esse tema fundamental do amor como revolução e identificando na pessoa de Jesus Cristo a ética do amor, o amor concreto, o amor ao próximo, o amor que produz justiça, o amor que vence preconceitos, o amor que cultiva a paz, o amor que denuncia as injustiças. Portanto, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Padre Seja bem-vindo para esta terra, porque não deixa de ser uma viagem, essa terra de Dom Helder, pastor Henrique. É aquele homem que viveu muito intensamente o que nós temos também buscado viver, que é esse abraço, esse beijo. Interessante que no hebraico é beijo da justiça e da paz. Amém. Dom Helder é uma referência, assim, na minha vida pastoral e da minha comunidade de fé. Manda ver. Eu já posso iniciar aqui a explanação ou vai ser uma troca? Sim, somos todos ouvidos e a nossa arquidiocese está
lhe recebendo de braços abertos. Pelos comentários que a gente está postando aí, já dá para perceber, né? Bem-vindo, pastor Henrique. Tá bom. Bem, amigos, eu tenho refletido biblicamente, teologicamente, politicamente sobre o conteúdo do amor. O amor não pode ser só um sentimento, o amor não pode ser uma palavra vazia de sentido, de conteúdo e de consequência. A gente vive numa sociedade profundamente marcada pelo individualismo, pela competição, pela concorrência, a perda do sentido coletivo e comunitário da vida, cada um por si, todos por ninguém. E dentro de um contexto assim, marcado pelo individualismo, pela busca desenfreada pelo acúmulo de riquezas, o próprio conceito de amor vai perdendo o seu significado mais profundo. O próprio conceito de amor vai perdendo a sua consequência ética, relacional e política. O próprio conceito de amor vai ficando muito superficial. A gente pensa em amor como algo romântico, como algo dramático, como algo exclusivamente sentimental, subjetivo, como algo relacionado à vivência de um casal. Mas o amor, do ponto de vista bíblico, o amor do ponto de vista cristológico, cristocêntrico, o amor do ponto de vista do Jesus da periferia de Nazaré, é algo muito mais profundo e muito mais potente. É algo que conscientiza, que engaja, que compromete, que quebranta o coração, que revoluciona o entendimento. O amor ver, acho que eu quero chamar a atenção para esse verbo. O amor, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do Jesus de Nazaré, não é apenas um sentimento abstrato circunscrito à vivência de um casal. O amor é um vínculo profundo com a humanidade. O amor é um vínculo profundo com as criaturas de Deus. O amor é um vínculo efetivo, afetivo, concreto, político. O amor conscientiza, empodera e nos compromete com a dignidade humana. Então, existem vários textos do Evangelho que Jesus se move de íntima compaixão, que Jesus sente a dor do mundo como o seu próprio mundo de dor, que Jesus quebra a lógica da naturalização da injustiça e da desigualdade. Eu quero aqui, para pensar o amor como revolução, para pensar o amor como ética política, para pensar o amor como vínculo com a humanidade, toda a criação de Deus. Eu quero pegar apenas um exemplo de muitos exemplos que aparecem na tradição popular dos evangelhos. Eu quero lembrar do cego Bartimeu, um homem pobre sentado à beira do caminho. E um homem, além de pobre, vivendo na precariedade econômica, no limite da sobrevivência, na contabilidade ali do dia a dia para ter o que comer e como se sustentar, além da precariedade econômica, segundo a memória dos evangelhos, ele era cego. E é bom lembrar que naquele contexto cultural, religioso, a doença ainda era vista como uma espécie de maldição. Então, se a pessoa estava doente, muito provavelmente era por causa dela mesma, por causa de algum pecado, de alguma culpa que ela carregava. Então, estamos falando de um homem excluído economicamente, de um homem estigmatizado socialmente, de um homem sentado à beira do caminho. E ali as pessoas passavam todos os dias, basicamente naturalizando aquela tragédia social, como muitas vezes acontece hoje em nosso país, diante da fome, da pobreza, da miséria, da desigualdade, das pessoas sem terra, das pessoas sem moradia.
essa estranha capacidade de naturalizar as tragédias, de se acostumar com a indignidade, de perder laços de empatia, de comunhão, de compaixão com o próximo. Bem à beira do caminho, quase como parte da paisagem, como parte do cotidiano. Bem, o texto diz que ele ouviu que por ali estava passando um tal de Jesus de Nazaré. E ali o barulho da multidão, um corre-corre para lá, um corre-corre para cá, era um momento em que Jesus estava sendo muito visto, muito ouvido, muito seguido pela multidão. E Bartimeu, diante daquela percepção, ele grita: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele deve ter ouvido falar das curas de Jesus, então ele ouviu e percebeu pelo sentido da audição que Jesus estava passando por ali, e então ele grita, ele coloca o seu grito para fora, pedindo a Jesus misericórdia. E é curioso porque, segundo a memória dos evangelhos, as pessoas pedem para ele ficar em silêncio. As pessoas ali pedem para ele calar a boca, ou seja, o grito do oprimido é abafado pelo próprio cotidiano, é abafado pela indiferença crônica das pessoas. As pessoas se sentem incomodadas com o grito de Bartimeu. Mas é curioso porque Jesus, mesmo cercado pela multidão, ouve o grito daquele homem à margem. Ouve o grito daquele homem sentado à beira do caminho. Jesus ouve, Jesus sente, Jesus vê aquele homem naquela precariedade, não apenas como um dado da paisagem, não apenas como um dado do cenário. O grito do oprimido rasga o coração de Jesus de Nazaré, e Jesus para tudo e manda chamar Bartimeu. Olha que cena curiosa que o Evangelho nos traz. Imagina só o constrangimento das pessoas que haviam acabado de mandar Bartimeu calar a boca. Bartimeu, cala a boca. Talvez algumas pessoas dizendo: Jesus de Nazaré está muito ocupado, Jesus de Nazaré está cheio de gente, Jesus de Nazaré tem que ver um monte de pessoas. Você acha realmente que ele vai te ouvir? Imagina o constrangimento das pessoas quando Jesus para tudo e manda chamar Bartimeu. Essa cena por si só já é muito pedagógica e muito interessante. O que acontece nesse momento? Bartimeu sai da margem da cena para o centro da cena. Olha o que o olhar de Jesus de Nazaré faz. Chama aquele que está à margem para o centro. Chama aquele que está esquecido, lá na ponta do palco da vida, sentado à beira do caminho, e agora as pessoas trazem Bartimeu e todas as pessoas precisam olhar para a realidade de Bartimeu. Só esse chamado de Jesus já tem aí uma pedagogia. Ele está vendo, reconhecendo, incluindo, trazendo da margem para o centro um homem que estava na miséria, na precariedade, um homem cujo grito pela vida estava sendo sufocado pela própria multidão. Mas não só isso, irmãos e irmãs. Se a cena já está curiosa, se a cena já está intensa, se a cena já está constrangedora, vai ficar pior ou vai ficar melhor. Porque quando Bartimeu vem para o centro, quando as pessoas trazem Bartimeu, fica aquele silêncio, todo mundo olha, todo mundo agora precisa enxergar o corpo de Bartimeu. Jesus, segundo a memória dos evangelhos, ainda pergunta: Bartimeu, o que você quer que eu faça? Eu acho interessante, porque quando eu li esse texto, adolescente ainda pela primeira vez, nas minhas primeiras passagens apaixonadas pela Bíblia, e eu sou apaixonado pela tradição bíblica, pelos evangelhos, eu ficava me perguntando assim: mas que pergunta desnecessária de Jesus! Um homem cego
grita pedindo socorro. Jesus está sendo conhecido como aquele que realiza milagres. Então, assim, cá entre nós, não precisa ser muito esperto, não precisa ser muito inteligente para interpretar o que Bartimeu queria, qual era o sentido do grito de socorro de Bartimeu. Gente, ele era cego, obviamente ele queria ver. E depois eu fiquei aprofundando o meu olhar sobre o texto, sobre a tradição comunitária do texto, sobre o sentido do movimento de Jesus de Nazaré, e eu cheguei à seguinte conclusão: Jesus sabia o que Bartimeu queria. Jesus interpretou bem o que Bartimeu queria. Só que Jesus, ele queria que Bartimeu falasse. E Jesus queria que Bartimeu falasse, não porque Bartimeu não tivesse voz. Atenção a isso. Bartimeu, como sujeito oprimido, colocado à margem, na precariedade econômica, sob estigma social, ele sempre teve voz. Ele sempre teve o que dizer. O seu grito já vinha de muito tempo. Não se trata, por exemplo, de dar voz ao oprimido, porque o oprimido tem voz, tem o que dizer, tem grito. Jesus chama Bartimeu para o centro. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça, para que as pessoas então pudessem ouvi-lo. É uma singela e potente diferença. Não é dar voz a Bartimeu, era dar ouvidos à sociedade. E aí é muito importante entender que não estamos falando de uma cura do ponto de vista individual. As curas de Jesus precisam ser compreendidas dentro do ponto de vista mais amplo e cultural. As curas feitas por Jesus de Nazaré não estavam apenas curando pessoas individualmente. Atenção! As curas feitas por Jesus estavam curando uma sociedade opressora, excludente, que estigmatizava e oprimia pessoas. É muito importante entender o sentido revolucionário das curas feitas por Jesus. Jesus está curando a indiferença. Jesus está curando o preconceito. Jesus está curando a discriminação. Jesus está curando o acúmulo de riquezas. Jesus está curando o moralismo religioso. Jesus quer que todos possam ouvir o grito de Bartimeu e possam reconhecer a existência, a dignidade de Bartimeu. Jesus quer que as pessoas se convertam a Bartimeu e sejam curadas da sua indiferença, da sua insensibilidade, da sua cegueira. Olha que curioso. Jesus estava curando a cegueira social. Jesus estava chamando as pessoas para que vissem, reconhecessem a dor do próximo. Não como pena. Muita atenção a isso. Não se trata de pena. Pena é um sentimento que não vale a pena, gente. Pena é um sentimento vertical. Pena é um sentimento de cima para baixo, de quem se sente superior. Não se trata de pena. Se trata de empatia, se trata de compaixão, se trata de vínculo de humanidade, se trata, sobretudo, de amor. Amor, na perspectiva de Jesus de Nazaré, é essa atitude de trazer a margem para o centro, de ouvir a voz dos oprimidos, de quebrar as lógicas de exclusão. Então, segundo a memória do texto, Jesus cura Bartimeu. Bartimeu volta a ver e Bartimeu se integra. Bartimeu passa a fazer parte de um coletivo e segue seu caminho, não mais sentado à beira do caminho, deixado de lado, esquecido. Não, Bartimeu agora está integrado, Bartimeu agora está cantando, Bartimeu agora está vendo, Bartimeu agora está celebrando a sua vida
por causa de Jesus? Quantos corpos estão deixados à beira do caminho no nosso país? O racismo estrutural que deixa o corpo negro abatido à beira do caminho. O machismo que deixa o corpo das mulheres à beira do caminho. O corpo dos sem teto, o corpo dos sem terra, o corpo dos indígenas, o corpo dos quilombolas, o corpo dos moradores e das moradoras de favela e periferia. Quantos corpos não vistos, quantos gritos não ouvidos, quanto sangue caindo pela terra sob a naturalização de uma sociedade cega, de uma sociedade que não consegue mais enxergar pelas lentes do amor. O amor virou romance, o amor virou sentimento abstrato, o amor virou o altar da casa privatizada, mas eu quero resgatar o amor que vai para a praça, o amor que vai para a rua, o amor que vai para o campo, o amor que vai para a dimensão coletiva e pública, o amor que ouve, que sente, que enxerga o grito, o rosto, o sangue, o suor, a luta dos oprimidos, o amor que produz a justiça, que produz a paz, que quebra os preconceitos, que traz quem está à margem para o centro, e não é amor de pena, é amor de compaixão, de empatia, de compromisso ético-político com a produção da dignidade para todas as pessoas, sem qualquer distinção. Então, eu agradeço a vocês pela possibilidade de fazer essa singela explanação. Eu escolhi apenas um texto, mas todos os textos que eu conheço que fazem referência ao Jesus de Nazaré, eu vejo um Messias sem arma na mão. Eu vejo o Messias montado no jumentinho. Eu vejo o Messias mais amigo do que senhor. Eu vejo o Messias mais irmão do que patrão. Eu vejo o Messias de olhos marejados, de coração dilatado, de mãos estendidas, de furioso amor, de intempestiva generosidade. Eu vejo um Messias que não tira a vida, mas que dá a vida. Eu vejo um amor que tem sangue. Eu vejo um amor que toca. Eu vejo um amor que sente, eu vejo um amor que cheira, eu vejo um amor concreto, eu vejo um amor político, eu vejo um amor que abraça a cruz, eu vejo um amor que ressuscita, eu vejo um amor que vê. O amor cura a cegueira da alienação, da indiferença e não deixa mais ninguém sentado à margem, oprimido, na beira do caminho. Pastor Henrique, aproveitando essa sua explanação, que eu digo muito poética, poderia até se dizer, mas verdadeira, né? No mês passado, nós conversávamos com o padre Júlio Lancelotti, e em alguns pontos, quando o senhor coloca, a gente percebe, né? O grito dos excluídos é um grito que, às vezes, incomoda. E padre Júlio colocava muito essa questão das pessoas invisibilizadas. E aí ele traz um outro contexto, dizendo que são os descartados da sociedade. Porque os descartados são aqueles que não servem para nada mais. Não são nem os excluídos. Como vivenciar essa mudança dentro da nossa sociedade? E aí eu trago uma pergunta que Michele Breiner traz aqui para a gente, né? A religiosidade tem deixado o amor à parte? Uma determinada experiência religiosa, sim. Quando a religião perde a essência do amor, quando a religião se apega mais ao dogma, à doutrina, do que propriamente à vida concreta, quando a experiência religiosa é capturada pela gaiola fria do fundamentalismo, sim, a experiência religiosa ela anestesia os afetos, ela justifica violências, ela produz indiferença e, às vezes, ódio, ela deixa o amor. Então, o problema não é a experiência religiosa em si, o problema não é
o fenômeno religioso em si. O problema não é a religiosidade. O problema é quando a religiosidade perde a vitalidade da espiritualidade. O problema é quando a religiosidade se petrifica em dogma. O problema é quando a religiosidade não dialoga mais com a vida, com as culturas, com o tempo histórico. O problema é quando a religiosidade acha que Deus precisa de defesa e que nós somos os seus advogados. O problema é quando a religiosidade transforma a experiência de Deus numa letra e salva a letra enquanto perde Deus. Salva a letra enquanto perde sensibilidade diante da vida, da palavra de Deus, que não está só no texto, está no corpo, está no tempo, está na história, está no próximo. Então, quando a religiosidade é capturada pelo fundamentalismo, ela não só deixa o amor de lado, mas ela naturaliza e justifica quando não estimula indiferença e múltiplas violências. Que bom, pastor Henrique. Nós vamos fazer o convite também para que as pessoas possam fazer mais algumas perguntas. Dentro dessa temática que nós estamos vivendo, do diálogo interreligioso, na campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, que caminhos a gente poderia trilhar para chegarmos a essa nova forma de vivenciar as nossas fé, sem diversificar, sem criar, digamos, essas barreiras que muitas vezes criamos no dia a dia? Acho que o melhor caminho é a experiência concreta junto ao povo, junto às pessoas, junto à diversidade. Acho que a melhor forma, se esse é o tom, o teor da pergunta, acho que a melhor forma é que os nossos pés pisem onde o povo luta, onde o povo sofre, onde o povo busca a sua vida com dignidade. Eu acho que cultivar espaços de diálogo interreligioso, cultivar espaços de leitura popular e comunitária da Bíblia, cultivar espaços em que a gente possa debater os problemas da sociedade à luz da fé, da justiça, da compaixão e do amor. Esses espaços concretos, por exemplo, eu lembro que no Rio de Janeiro, irmão, o chamado Curso do Rio, um curso ecumênico, um curso inspirado na perspectiva das SEBs, da Teologia da Libertação. Eu era um adolescente de uma igreja batista em Niterói, quando eu vi a chamada para esse curso. E eu fui. E essa experiência concreta marcou profundamente a minha vida. Eu volto para a minha igreja assim, cheio de ideias, cheio de sensibilidades, querendo discutir a questão da desigualdade social, do combate à fome, do combate ao racismo. Uma experiência comunitária de leitura popular da Bíblia marca a minha vida, marca a minha adolescência, marca a minha formação teológica e pastoral até hoje. Acho que nós temos que chamar atenção para esse verbo, fazer a experiência da comunhão, fazer a experiência da leitura popular da Bíblia, fazer a experiência do diálogo interreligioso. É fazendo que a gente aprende. É a partir da prática que a gente qualifica a teoria e a partir da qualificação da teoria a gente melhora a nossa prática. Quando o senhor coloca aí essas questões, eu me recordo aqui de uma música que nós cantamos muito, né? Aqui, né? Deus chama a gente para viver um momento novo, né? De caminhar junto com o seu povo. Isso. Eu acho que passa por essa perspectiva, como o senhor coloca, né? Dessa leitura orante da Bíblia, das pequenas comunidades cristãs, das comunidades eclesiais de base. Essa luta que muitas vezes nós estamos perdendo o compasso quando nos voltamos apenas para estar na igreja. Não que nós não tenhamos que nos alimentar, mas é necessário que nós possamos, nos alimentando na igreja, partir em missão. Qual é a dificuldade hoje de vivenciar essa missão no mundo onde a partilha e onde o amor tem sido, às vezes, apresentado como uma coisa ultrapassada? Como vivenciar no nosso dia a dia
como missionários de Deus, essa palavra libertadora do Cristo que vem, como o senhor mesmo colocou, né, que nós aprendemos, libertar o oprimido, ir em busca de uma sociedade que seja mais justa, mais fraterna e principalmente mais igualitária. Como vivenciar e como mudar esse sentimento, por exemplo, numa situação de pandemia que nós estamos vivendo, já aparecem pesquisas em que os mais ricos se tornaram muito mais ricos nesse tempo em que todos nós perdemos. Como é que a gente pode mudar e revolucionar essa situação para que o povo possa ter voz e vez? Pois é, eu acho que é caminhando que se faz o caminho. Tem lá aquele chamado de Jesus em Mateus, capítulo 28, ide e pregai o evangelho. Quando a gente estuda um pouquinho mais esse texto, a gente vê que a melhor tradução não é ide. A melhor tradução para o português é indo. Tem uma diferença, que não é qualquer coisa. Ou seja, indo, caminhando, vivendo, a gente vai testemunhando. Os primeiros discípulos de Jesus, até mesmo antes de serem chamados de cristãos, cristianoi, pequenos cristos, o que é muito bonito, eles foram chamados e chamadas de povo do caminho. Então, estou chamando a atenção aqui, meu irmão, para essa perspectiva do caminho. Enquanto a gente caminha produzindo justiça, produzindo solidariedade, enquanto a gente caminha em comunhão, em coletividade, a gente vai dando testemunho do Evangelho e a gente vai se inserindo nesse mundo repleto de contradições. Eu acho que alguns pontos desse caminho são fundamentais. O primeiro é a opção consciente pelos oprimidos. A opção consciente pelos oprimidos é um dever ético e espiritual. Brota da Bíblia, brota do Êxodo, brota do grito dos profetas, brota dos ensinamentos e da vida de Jesus. Portanto, esse é um parâmetro para as nossas vidas. Optar sempre pela justiça, que significa optar pelo oprimido contra a opressão. Não é verdade que em nosso país existe o racismo? Não é verdade que a cada 23 minutos um jovem negro é executado? Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos, nesse país marcado pelo racismo, fazer uma opção consciente de denunciar o racismo dentro e fora das nossas igrejas, de lutar por uma verdadeira igualdade, porque sabemos que o povo negro, sabemos que os povos indígenas são alvo de racismo, de discriminação, de violência e de extermínio. Não é verdade que em nosso país existe o machismo, que nós, homens, somos atravessados pelo machismo? Não é verdade que as mulheres são alvo de violência todos os dias? Então, qual deve ser a nossa opção? A opção consciente por enfrentar o machismo em nós, dentro das nossas igrejas e fora das nossas igrejas, abrindo espaço, debatendo, ouvindo as mulheres e por aí vai. Não é verdade que em nosso país existem aí milhões de pessoas na pobreza, na miséria, passando fome, sem acesso a saneamento básico, sem acesso a um palmo de terra para plantar, sem acesso a moradia digna? Então, o que nós devemos fazer? Nos juntar as pessoas na luta por moradia, por saneamento, nos juntar as pessoas na luta por saúde, por educação, ou seja, fazendo a opção consciente pela justiça. E um segundo parâmetro para concluir essa resposta, sempre coletivamente. Jesus de Nazaré produziu coletividade. Qual foi a grande sacada do milagre da multiplicação de pães e peixes? Não foi uma mágica. Jesus pediu que o povo sentasse em roda, que se dividisse em grupos. Então, a partir lá dos pãezinhos, dos peixinhos, os poucos que tinham, foi feita a multiplicação. Qual foi o milagre ali? O milagre é transformar uma multidão dispersa em um povo organizado. Ou seja, a sociedade não muda
apenas pelo meu bem-fazer individual. A gente muda a sociedade em roda, em comunhão, em coletividade, em comunidade, em movimento. Foi isso que Jesus fez. Jesus não se autoproclamou. Jesus chamou pessoas para movimentar a realidade. Portanto, opção consciente por quem sofre. Opção consciente pela justiça. Opção consciente pelos oprimidos contra a opressão. E essa opção tem que se materializar na nossa agenda, no nosso planejamento de vida, em movimentos coletivos que lutem em favor da libertação dos oprimidos. Muito bom, pastor Henrique. Nós já temos aqui algumas perguntas, e eu vou juntar aqui duas que foram feitas aqui. A Lúcia Sachet, ela coloca aqui, pastor Henrique, o senhor acha que a igreja está amadurecida, tem maturidade para conviver com os diferentes? E aí eu completaria com a pergunta de Etienne, né? Como é que a gente consegue alargar essa visão da realidade, libertando dos nossos preconceitos e falta de conhecimento, para possibilitar o diálogo na comunidade? Há maturidade para que a gente possa implantar esse diálogo? Acho que a maturidade se constrói. A gente não vem pronto, a gente se transforma ao longo da vida. Então, eu acredito que se a igreja está amadurecida, sinceramente, não sei. Se a gente pensar bem, tem igrejas amadurecidas, igrejas não amadurecidas, igrejas cuja teologia aponta para o diálogo, igrejas, infelizmente, fechadas no fundamentalismo. Bem, eu acho que essa maturidade ela é uma construção pedagógica. Eu não sei se a igreja está amadurecida, eu sei que ela tem que estar. E, para tanto, a gente tem que construir isso internamente. E eu acredito que é pedagogia bíblica, viu? É olhar para o movimento de Jesus e para os dispositivos do Evangelho e perceber a beleza do encontro, a beleza do diálogo, a beleza da escuta verdadeira, a beleza de perceber a espiritualidade do outro, a beleza de não ter nenhuma outra verdade a não ser o amor. A verdade que liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Não é um código moral doutrinário fixo que você precisa conhecer. A verdade a qual Jesus faz referência é a verdade tecida nos encontros. É a verdade da relação, da comunhão, da libertação mútua. Então, acho que olhando para a Bíblia da maneira correta, interpretando a tradição bíblica pelo olhar dos oprimidos, a gente se desvencilha desses vícios fundamentalistas, dessa pretensão arrogante de tentar dominar e monopolizar o sagrado. E a gente começa a ver beleza em dialogar e muito com outras tradições religiosas e espirituais, e percebe que cada religião é um fragmento da verdade, cada religião é uma pegada divina, cada religião tem ali um rabisco, um desenho, um artesanato de Deus, do divino maravilhoso. Então, essa maturidade, ela se constrói em comunidade, essa maturidade se constrói com ensino, e essa maturidade se constrói com uma determinada interpretação bíblica, pautada na experiência dos oprimidos e na busca pela justiça. Maravilha. O senhor coloca aí essa questão, e aí eu trago aqui uma pergunta de Michele Breiner, né? Impor barreiras às religiões não cristãs não seria uma espécie de fraqueza da própria convicção na fé cristã? É uma fraqueza em si, né? Eu acho que Deus não é cristão, como diz lá o bispo Desmond Tutu. Eu acho que é reducionismo e arrogância limitar a experiência de Deus à nossa experiência de Deus. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, assim. A minha filha, Maria, tem 3 anos. E eu adoro fazer minha filha rir. Eu faço algumas brincadeiras, eu imito algumas
coisas, eu crio alguns personagens e de vez em quando a minha filha morre de rir de mim. E eu me sinto assim, o melhor pai, assim, quando eu vejo a minha filha gargalhando por alguma brincadeira que eu fiz. Bem, de repente chega uma visita, chega um primo, um tio, e lá em casa e faz qualquer coisa, faz qualquer outra brincadeira e tá lá minha filha Maria rindo também. E eu penso, Maria não ri só de mim. E daí você me pergunta, Henrique, você se esqueceu do tema da conversa? Você se esqueceu da pergunta que foi feita? Por que você está falando do riso de Maria? Bem, é porque o riso de Maria, minha filha, para mim é como Deus. Eu vou repetir. O riso de Maria, minha filha, para mim é como Deus. Maria ri para mim, mas o riso de Maria não é só meu. Maria ri para quem ela quiser. Então, Deus sorriu para mim por meio de Jesus Cristo. Deus sorriu para mim por meio da Bíblia. Deus sorriu para mim por meio da espiritualidade derivada do Evangelho. Mas o sorriso de Deus, que é para mim, não é meu. Não está sob o meu controle. Assim como o riso da minha filha é livre, a manifestação de Deus também é livre. Eu creio que uma vivência genuína da fé cristã se abre para a percepção de Deus para além da própria fé cristã. É isso mesmo, exatamente assim. E aí, trazendo mais uma pergunta, pastor Henrique, agradecendo a sua participação nesse nosso seminário, e as pessoas aqui só elogios, né? E eu acho que é essa perspectiva que nós devemos ter como cristãos e cristãs, e até mesmo como pessoas que vivenciam aquilo que o próprio Cristo nos ensinou, né? E aí eu trago uma questão do Rogério Andrade, né? Quando ele diz, pastor, como é que podemos mediar a nossa pregação entre um texto bíblico que está claro, mas às vezes é duro, e a necessidade de acolher públicos excluídos? Como integrar essas pessoas? E a gente tem muitos exemplos nos evangelhos, esse mesmo que você nos trouxe nesta tarde, né, do cego Bartimeu, mas nós temos tantos outros que mostram o Jesus que acolhe contra aquela sociedade que apenas excluía, que martirizava as pessoas. Como é que a gente pode vivenciar a clareza dos textos e o que nós fazemos na prática para acolher essas pessoas excluídas? Tem um texto do Evangelho que, acho que é o Evangelho de João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Felizes são aqueles que praticam. Eu estou falando isso porque o chamado de Jesus não é um chamado a uma mera contemplação das suas palavras. O chamado de Jesus é um chamado à vivência radical das suas palavras. Eu não tenho outra resposta senão esta. É pegar a nitidez do texto e consciente e deliberadamente pautar a nossa vida a partir do ensinamento de Jesus. É fazer. Isso não quer dizer, muita atenção, que a gente deva cair num moralismo progressista. Cuidado com isso. Cuidado com a arrogância militante de quem acha que está acima e é melhor do que os outros. Nós somos contraditórios, nós somos falhos, nós somos efêmeros, nós somos, muitas vezes, os nossos próprios adversários. Nós carregamos as contradições do nosso tempo, do nosso próprio fazer. Então, cuidado com a arrogância, com a vaidade, com o personalismo, com o risco de apontar para si mesmo, mas não temos outra opção, senão a experiência do Cristo. Eu gosto muito de algumas expressões bíblicas. Jesus como pão da vida. Pão você faz o quê? Você come. Jesus como água da vida. Água você faz o quê? Você bebe. O chamado é para comer desse pão, o chamado é para beber dessa água, o chamado é para tomar essa cruz, o chamado é para o discipulado, e o discipulado é o exercício
da caminhada. Então, assim, como perceber a nitidez desses textos e aplicar na vida? Aplicando. Pautando a nossa comunidade de fé, debatendo isso dentro de casa, criando um movimento coletivo, indo ao encontro de quem sofre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, este é o que me ama. Não se trata de perfeição moral, mas se trata de compromisso ético, em comer desse pão, em beber dessa água e fazer com que essa palavra não seja uma abstração conceitual, mas seja um exercício de vida enquanto estamos aqui. Oi, pastor Henrique, nessas reflexões que nós fazemos da campanha da fraternidade, eu digo que precisamos muitas vezes adentrar para águas mais profundas. No evangelho de hoje, a nossa reflexão traz justamente o Cristo com os seus discípulos no barco, né? Quando o barco começa a se mexer, se movimentar, os discípulos assustados vão até Cristo como se dissesse: poxa, vai nos deixar aqui perecer e não fazes nada, né? E aí Jesus, com um simples gesto, né, acalma aquela tempestade. E muitas vezes nós temos medo, né? Mesmo estando com aquele Cristo que já tinha trazido muitas lições para os discípulos ainda não conhecem profundamente quem é ele. E aí, quando temem que Jesus mostra todo o poder que tem e todo o amor que tem pela pessoa humana, ele mostra, talvez até para a gente, a situação em que a gente vivencia hoje, por conta dessa pandemia, que não nos abandona, que está presente sempre conosco. E é preciso apenas que nós tenhamos consciência do nosso valor e possamos lutar para que isso seja mudado. Como vivenciar isso na prática numa sociedade que esqueceu, eu posso dizer assim, de ser humana. Humanizar essa sociedade. Como conseguimos fazer isso? Eu acho que com muita humildade, com muita perseverança e com muito amor. Eu acho que de tudo que podemos salvar, vamos salvar o nosso próprio coração. Primeiro, o nosso próprio coração. Acho que esse é o desafio, sabe, irmão? Que os nossos corações sejam vitalizados pelo amor de Cristo. Que os nossos corações não naturalizem o Bartimeu deixado à beira do caminho, sabe? Eu acho que nós só podemos atuar nesta sociedade se o nosso coração ainda pulsar, se o nosso coração ainda bater por amor e de amor, se o nosso coração ainda se comover diante da vida. Se não for assim, não teremos o que fazer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse uma ciência capaz de compreender os mistérios do mundo, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado em favor da justiça, sem amor, nada disso me valeria. 1 Coríntios 13. Então, acho que pode parecer uma resposta simples ou enigmática, mas temos que salvar primeiro o nosso próprio coração, para que ele ainda possa amar. E assim a gente possa contribuir com a transformação da sociedade. Pastor Henrique, nós agradecemos essa sua partilha, né? Já estamos praticamente no final do tempo que havíamos proposto. E aí eu vou chamar novamente o Padre Fábio, Gabriel Marquinhos já está a postos, né, para que a gente possa partilhar um pouco. E
nesse agradecimento, né, em nome de todos que fazem parte aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, dizer que nos encanta muito, né? Nós vemos aí vários testemunhos, né, as pessoas postando aí. Pastor Henrique, muito obrigado pelo seu maravilhoso testemunho. Eu acho que nos falta também essa questão de vivenciar plenamente, né, o evangelho do Cristo, o evangelho daquele que se preocupou com o outro, que buscou, como o senhor mesmo nos trouxe nesta tarde, fazer com que o outro tenha voz e vez, porque pode parecer para todos nós, né, que o óbvio era que o cego Bartimeu desejasse enxergar, mas o próprio Cristo deixa que ele mesmo escolha aquilo que ele deseja. Que muitas vezes, até na conversa que nós tivemos no mês passado com o Padre Júlio, ele dizia, muitas vezes a gente está oferecendo as coisas, mas não é aquela necessidade que a pessoa está precisando. E aí ele contava um pouco dessa experiência dele com o povo de rua, que muitas vezes as pessoas olhavam as coisas com um certo desdém, mas não porque não precisasse, mas porque a necessidade dele era outra e era muito maior. Então, como compreender essa sociedade para que a gente não faça gestos automáticos como se estivéssemos atendendo às necessidades das pessoas? Como vivenciar na prática isso? Exatamente. Eu acho que o Padre Júlio deu o caminho aí para nós, né, de sair desse lugar salvacionista, colonialista, de quem vai levar a verdade e sentar para partilhar, sentar para ouvir, sentar para comungar. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né, do que eu estou captando aí, do que o Padre Júlio falou, e também do texto bíblico que eu escolhi para compartilhar com vocês sobre Bartimeu. O próprio Jesus de Nazaré chama Bartimeu para ser um protagonista, né, desse processo, para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Então, acho que esse é o ponto, a gente se despir de toda arrogância e abrir espaço verdadeiro para diálogo e para escuta. Que maravilha, pastor. Padre Fábio, algum questionamento? Nós já estamos aqui com o professor Gil Braz, que aí depois eu quero ter o prazer de trazê-lo também para essa roda, né? E o Gabriel Marquinhos, que já está aqui conosco, né? Padre Fábio. Então, eu vou falar muito que eu estou com as palavras que estão muito aqui no meu coração, bailando. Cara, se você pudesse olhar para aqui, cara, Pastor Henrique, mano, brother, compa, pastor comigo, que temos os dois essa bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça. Cara, quando você falava, eu acredito que não somente eu, mas os que também estão assistindo, tiveram aquele lance, aquela parada, tá ligado? Dos discípulos de Emaús. Não ardiam os nossos corações enquanto ele falava? Eu quero dizer isso, que o meu coração ardia enquanto você falava. Você tem um salmista, você tem uma harpa, uma cítara. Você é esse salmo que eu peguei aqui por causa de você. Transborda um poema do meu coração. Salmo 44. Vou cantar-vos, ó Deus, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo, o mais belo, entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça e o encanto. Quem é esse daí? Da sinagoga de Niterói, que está ganhando tantos corações para Jesus e para a justiça. Obrigado, mano. Se eu fosse paulista, como nordestino, eu digo obrigado, cabra. Obrigado, cabra. Obrigado de coração, porque esse Mateus 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, vai se encontrar, pastor Henrique, pastor comigo, vai se encontrar com Mateus 25. Lá no final da história, você e sua linda Maria vai escutar: vinde, benditos de meu Pai. Porque quem tem fome e sede de justiça são aqueles que poderão escutar: vinde,
benditos de meu pai. Irmão, cara, brother, parceiro desse sonho, dessa luta, dessa igreja de Jesus Cristo. Muito obrigado por ter participado conosco aqui. E não é à toa que esse lugar de onde nós estamos viveu, para mim, um dos mais famintos e sedentos de justiça. E que escutou com o coro celestial, quando chegou nos céus, o vinde. Eu estou falando de Dom Helder Câmara, apaixonado por Deus, que vivia na intimidade com Deus, como o amado e a amada do Cântico dos Cânticos, mas que, ao mesmo tempo que celebrava a missa, lutou pela democracia em tempo de ditadura, se arriscando, lutou por justiça, lutou por paz, e por isso que nós chamamos de revolução, que você tem chamado de revolução de amor. Eu posso dizer, tá ligado, que lhe identifico como cristão, porque nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. E você é um cara, você é um brother, você é um compa, você é um parça, você é um parceiro, você é um companheiro de Emaús cheio, transbordante de amor. Dale. Muito obrigado. Deus lhe pague. Muito obrigado. Professor Gil Braz e Gabriel, se quiserem algumas palavras, né? Está mudo. Bom, na minha opinião, o professor Gil Braz deveria começar porque ele é meu professor. Então, quem tem que começar é sempre o professor. Há controvérsias, Gabriel. Nós estamos esperando... Primeiro os mais velhos. O Marcelo Barros, né? Não sei se ele já está aqui na sala. E aproveito para dizer que estou com esse livro aqui, né? O Monge e o Pastor. Ecumenismo, diálogo, né? Que é muito bom. Pela objetiva. Ainda não chegou. Marcelo Barros? Está entrando na sala? Quem Não, sabe assim que ele chegar, a gente já compartilha para que ele possa entrar também. E Zé Vicente, está chegando. Pode falar, professor. Então, eu faço minhas as palavras que já foram ditas para o Henrique. Ele já é parceiro de Marcelo nesse livro, não é? O Monge e o Pastor, e agora se torna parceiro de mais gente aqui em Olinda e Recife, entra na história de Dom Helder, que ele já reconheceu, né? Foi um guia também para ele. Então, para nós, católicos, sobretudo no Nordeste, onde os evangélicos são meio assim arredios, né? A nossa tradição católica tem muita briga ainda, mais do que lá, para o Sudeste e para o Sul. A primeira sensação é de uma estranheza gostosa, né? Descobri que tem crente que fala com a linguagem da gente e que partilha dos sonhos que a gente cultiva. Então, isso você não sabe, daqui para o Nordeste, o quanto é forte, é muito forte. E partilha de sonhos de um cristianismo assim, radical, de um cristianismo engajado. Então, é uma surpresa, talvez para a maioria das pessoas que estejam participando desse seminário, uma surpresa muito grande, e eu reconheço que é uma bênção, porque a gente está falando do ecumenismo e do macroecumenismo, a gente não está só falando, a gente está experimentando aqui a partir da sua reflexão e do seu testemunho. Então, gratidão muito grande. Estamos juntos. Graças a Deus. Amém. Deixa eu aproveitar, então, depois de Gil Braz, para também, na verdade, agradecer, pastor. Eu quero muito mesmo ter essa oportunidade de lhe agradecer, porque eu o conheci numa entrevista no GNT, se eu não me engano. Eu vi uma entrevista sua no GNT e corri para procurar o seu livro, e quando eu vi a sua proposta de entender o amor como revolução, eu fiquei muito, muito agradecido, por causa de duas coisas. A primeira é por reabilitar essa palavra no mundo de hoje, revolução,
e por reabilitar essa palavra no contexto cristão, porque sim, o cristianismo e o evangelho, na minha opinião, são a maior revolução que a humanidade já pôde escutar e um dia, quem sabe, poderá experimentar. Então, fico muito grato mesmo. Eu sempre gosto muito quando eu vejo o diferente de mim que se parece comigo. Eu fico muito feliz em ver um diferente que tem os mesmos anseios que eu, as mesmas angústias, na verdade. Eu conversava com uma carmelita amiga semana passada e eu dizia a ela: irmã, quando eu comecei a seguir Jesus Cristo, eu dizia que Deus é tudo. Agora eu tenho a impressão de que Deus é angústia. Cada vez que eu vou caminhando, eu vou percebendo que esse Deus que eu teimo em querer agarrar, ele escapa entre os meus dedos e me serve muitas vezes como oração aquela música de Caetano Veloso. Deus, para mim, é aquela música Quereres. Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. Deus é esse que sempre vai escapando de mim. Quando eu acho que eu estou pegando, ele escapa. Então, fico muito, muito contente em ver esse Deus que escapa entre os meus dedos, aí no Rio, aí na sua comunidade, aí através do seu pastoreio. Muito, muito obrigado mesmo. Queria, assim, dizer o que Padre Fábio e Gil falaram, pode ter certeza que você tem irmãos, amigos aqui no Recife. Obrigado. Eu agradeço. E já temos aí o nosso mestre, né? Irmão Marcelo Barros, sua palavra agora. Falta a Margarida chegar na sala. Tem que ligar o microfone, Marcelo. Boa tarde, gente. Que alegria estar com vocês. E com esse mestre querido, irmão do coração, o pastor Henrique. Espero que esteja bem de saúde. Da última vez que a gente se encontrou, você estava meio fraquinho. Mas uma grande alegria. Estou querendo ouvi-los. Não vi. Ainda tenho um tempinho com vocês, mais de 1 hora. Eu posso estar com vocês. Não, 45 minutos. Os 5 tem que sair. Eu quero agradecer, viu, gente? Obrigado pelo carinho comigo, pela generosidade comigo, pela bondade comigo. Um prazer estar aqui com vocês e espero, né, poder encontrá-los ainda muitas vezes, com a graça de Deus, tá? Muito obrigado.